Irmãos, a nossa leitura hoje se dá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso de número 15. Vou repetir para você, enquanto você já entendeu, já está abrindo sua Bíblia aí, ou abrindo seu aplicativo, tá? Hebreus, capítulo 12, verso de número 15, ok? Já está aqui a minha Bíblia aberta. Eu ia botar o óculos para ler, mas eu esqueci. Vou chamar minha princesa para ler para a gente. Vamos lá. Amém, queridos. Graça e paz a todos. Que bom vê-los no nosso momento carismático, né? Nossa live. E a palavra do Senhor diz em Hebreus 12:15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém. Amém, queridos. Você já ouviu esse verso, não já? Pois é. Ele fala de uma coisa interessante. Fala de uma raiz que pode brotar, né, que pode se arraigar no coração da gente, certo? E essa palavra do autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele fala num trecho em que o autor está preocupado em nos dar lições, certo, de disciplina para que a gente se vá bem. E por que isso é tão importante hoje, queridos? Muito importante. Porque, olha, queridos, eu tenho dito essa semana, até esses dias, eu tenho repetido incessantemente, me lembrando também por aqui, que quando tudo isso começou, aqui no Brasil pelo menos, né, lá para o mês de março, quando começou de fato o isolamento social, muita gente fazia os seus prognósticos, baseado no que outros países estavam vivendo, com relação à evolução da virose na população e o que cada país estava fazendo, claro, nos servindo de orientação, pelo menos no início, e como a gente deveria agir. Muitos falavam que era importante o bloqueio total, todo mundo dentro de casa, outros nem tanto, outros defendendo uma outra postura, uma outra estratégia. A verdade é que a virose é nova, continua nova, né? A gente ainda conhece pouco dela. Recentemente eu estava vendo aqui na minha TV as pesquisas recentes mostrando que a virose consegue alcançar até tecidos cerebrais, né? Trazendo sobre as pessoas que já venceram a virose alguma espécie de desarranjo em alguns centros nervosos, e as pessoas sentindo fraqueza muscular, sentindo odores estranhos, a pessoa tipo cheirando um suco de graviola e sentindo o cheiro de café, por exemplo, uma coisa assim. Inusitada, tá certo? Para não falar sentindo cheiros ruins em coisas aparentemente boas. Então tudo isso foi por conta das sequelas, provavelmente, dessa virose. Então tem muita coisa nova. E aí lá atrás a moçada pensava que tudo isso em julho, agosto já tinha encerrado, e a gente agora, setembro, entraremos em outubro agora, e a gente ainda está assistindo o mundo preocupado, até com uma segunda onda, né, com tudo isso. Enfim, o fato é que todos nós ainda estamos, né, passando por esse momento de isolamento social, né? Eu conversava com a minha família essa semana, né, e a gente dizendo, olha, a gente não está exatamente em isolamento social. Eu digo, olha, não naquele isolamento 100%, mas estamos enfrentando um momento de isolamento. Quando você bota a sua máscara e vai para a rua, certo? Você está, de certa maneira, isolando, né, procurando isolar as entradas por onde esse vírus acontece, na maioria das vezes, porque esse isolamento que você faz das suas vias aéreas é importante, além de estarmos praticamente todos dentro de casa, evitando um contato mais intenso com organismos de fora, evitando, enfim, higienizando tudo que chega em casa e por aí vai. O que é que tudo isso está causando para a gente, certo? Está causando muito dissabor. Tem gente por aí ansiosa demais, tem gente por aí pipocada demais. Eu ouvia um comentarista na TV essa semana, certo? Eu já disse que tem dia que eu nem ligo a TV, mas quando eu ligo eu presto bem atenção, porque muitas vezes o que a gente vê num dia é quase uma síntese do que os dias anteriores
mostraram. E eu fico bem atento, tal, nas vezes em que eu estou assistindo os comerciais e, enfim, assistindo os telejornais e por aí vai. Acompanho vários aqui para me informar. E aí a moçada dizendo, pois é, a gente está vendo pessoas se comportando, né, esse comportamento depravado. Quando eu digo depravado, não estou falando na depravação moral, eu estou falando naquele comportamento inusitado, quando as pessoas dizem, tomem cuidado, cuidem-se, e as pessoas saem para a rua sem máscara, sem proteção nenhuma, vão para a praia, se aglomeram, vão para o shopping, se aglomeram, tá certo? E a gente não sabe se, bom, com certeza isso pode estar trazendo algum risco, em outros casos também tem a situação da imunidade de rebanho e por aí vai, enfim. O fato é que tudo isso, irmãos, eu digo que são os limões que a vida serve pra gente. Todo mundo que já chupou um limãozinho sabe a careta que a gente faz. Eu pensando, será que tem alguma hora da vida que a gente espreme o limão na boca e não faz careta? Eu digo, olha, talvez aquela hora em que o seu corpo está muito necessitado de uma boa dose de vitamina C, o mais azedo que o limão possa parecer, de repente acaba virando algo doce na boca daquele que precisa muito daquilo, né? É verdade. Mas em geral, certo? Foi por isso que eu dei esse título para essa mensagem, esse tema inusitado, mais irreverente, porque, irmãos, a vida hoje está servindo muitos limões para todo mundo. E às vezes a gente faz muita caretinha, a gente faz careta mesmo, chateado, certo? Dentro ou fora de casa, dentro ou fora do seu trabalho, tá certo? Aonde você estiver. E esse verso que nós lemos aqui na carta aos Hebreus, ele fala exatamente isso, que a gente tem que ter cuidado, certo? Nós temos que ter muito cuidado para que a gente não se prive da graça de Deus. Olha que coisa linda. Ou seja, a graça de Deus, ela quer nos alcançar para nos trazer aquilo que é bom. Mas a gente, de alguma maneira, nós também somos responsáveis para que essa graça chegue até nós e ela seja plena. Para que essa graça alcance o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, e isso seja pleno, apesar de todos os nossos defeitos, para que isso nos alcance por inteiro, certo? E o propósito, ele é preventivo, olha que coisa linda, o propósito é preventivo, por quê? Para que nenhuma raiz de amargor, nenhuma raiz de amargura brotando, certo? Porque ela pode brotar e pode não prosperar se você não deixar. Mas ela pode brotar e ela pode se espalhar. E se ela se espalhar, ela vai nos perturbar, ela vai tirar a nossa paz. E é por isso que a gente está vendo um mundo de gente por aí, irmão, se chateando com coisa pequena. Qualquer coisa, qualquer coisinha tá se assustando. Eu tenho 2 gatos aqui em casa, são de uma raça exótica chamada Bengal, certo? Se você procurar na internet, você vai ver que interessante. São lindos os gatos, parecem 2 onças. Uma vez entrou um pessoal aqui em casa para arrumar um armário e o cara levou um susto achando que era uma jaguatirica, com medo. E eu dizendo, olha, eu devia ter sido mais irreverente. Eu disse, cuidado aí, que senão ele vai lhe pegar, né? E são dóceis demais, mas são engraçados. Eles são provenientes de uma raça exótica, são uma raça exótica, e são provenientes de um lugar que vem de uma raça, de um tipo de felino selvagem, tá certo? Então eu acho engraçado, eu que já criei, eu sou médico veterinário, para quem não sabe, e em geral os gatos são muito dóceis, você faz eles vêm para juntinho de você. Esses meus aqui não vêm muito não, é engraçado, quando eles não querem não tem conversa, mas eles se assustam, tem hora que eles, quando não conhecem, se você dá uma batida numa mesa, eles nunca ouviram aquela batida, eles dão um pulo, como quem leva um susto, como quem está na selva preparado para alguma coisa, né? E ali qualquer coisa estranha ele dá um pulo se preparando para se defender, né? Um dia desse eu liguei uma luz aqui em casa com a pontinha de uma faca e ela só fez arranhar no interruptor e o gato levou um susto, saiu a pé correndo porque não conhecia aquele barulho. E, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque tem gente hoje se assustando com bobagem. Tem gente hoje explodindo com qualquer coisa, não precisa nem de um fogo para acender o pavio. Esquentou um pouquinho o tempo, o pavio já acende. Tem gente que está agindo por combustão espontânea,
entende? E aí o que gera isso? O que gera isso, irmãos? Isso acaba tirando, roubando a nossa paz, certo? E nos perturbando. E o que é pior, e aí vai para o último trecho do verso que a gente leu, isso acaba contaminando, certo? O coração das pessoas que estão perto da gente. Meu irmão, minha irmã, repare o que eu vou lhe dizer. Você também é responsável pela paz no seu trabalho. Você também é responsável pelo sossego e pela paz da sua casa. Entende? Você tem que se sentir agente ativo, vivo, atuante. Entende? Gente, agente ativador, tá? Portador de uma paz verdadeira, aonde quer que você ande. Por mais que o mundo esteja passando isso que está passando, fazer o quê? Se dependesse de mim e de você, qual é o remédio que tem? Dá um grito pela janela, resolvia. Pronto, eu já tinha gritado. Mas não adianta a gente puxar o cabelo e gritar pela janela, que isso não vai acabar em meia hora, não. Então a gente precisa entender que a vida, veja bem, foi Deus quem criou o limão, querido. Foi Deus quem criou o limão. O limão é azedo, é. Se você botar ele na boca, provavelmente vai fazer careta. Pois é, vai. Porque a vida, certo, tem dessas coisas. Então, eu quero dizer a você que você, por favor, acalme o seu coração, acalme a sua alma, para que a gente aprenda, eu e você, para que a gente aprenda a fazer uma boa limonada com os limões que a vida nos serve. Os que nós temos provado nesses últimos dias não foram os últimos, não foram os primeiros, não foram os últimos, certo? Da nossa vida. Haverão outros lá na frente. Agora repare, se você aprender a fazer a limonada hoje, os que vierem depois vão virar suquinho, meu velho. Eu não sei se você já foi na praia, eu espero que sim, mas quem está lá na praia sabe o quanto é gostoso você tomar um bom picolé de limão debaixo daquele sol escaldante, é ou não é? Pois é, certo? Ah não, pastor, eu gosto mais daquele de cajá, eu gosto mais daquele de abacaxi, não tem problema. Mas em geral, o picolézinho de limão, ele é bom, certo? Na hora do calor, ele chega na horinha boa. Pois é. Então, os limões que a vida vai lhe servir lá para frente, se você aprender hoje como é que você deve fazer, você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai se tornar uma pessoa mais preparada, certo? Um cristão, irmãos, ele deve ser, acima de todas as coisas, uma pessoa agradável, não uma pessoa azeda. Em lugar nenhum. Ah, pastor, mas eu sou um cara sisudo, eu não gosto muito de brincadeira, eu não gosto muito de piada. Não tem problema, cada pessoa tem seu jeito. Ninguém está dizendo aqui que você tem que viver rindo para todo lado. Ninguém tem que ficar o tempo todo rindo, mostrando os dentes para cima e para baixo. De jeito nenhum. Se você é uma pessoa mais sisuda, respeita-se, amém. Agora, isso também não significa que a sisudez, certo, seja um traço, embora seja um traço da sua personalidade, isso não precisa contaminar as pessoas. Uma pessoa sisuda também pode ser uma pessoa agradável, desde que a sua sisudez não incomode os outros. Se você não é o tipo de pessoa que sorri com facilidade, vai fazer o que no meio de uma roda onde as pessoas estão contando piada? Mas se você gosta de piada, aprenda a sorrir. Ainda que seja um esboço, faça um esforço. Sabe por quê? Porque você também faz parte desse processo. O mundo é cheio de pessoas, umas muito sorridentes, outras poucas, outras quase nada sorridentes, mas nem por isso o mundo deixa de ter paz. Então como é que a gente age hoje, certo? Porque se a gente souber como fazer, a gente vai ser sempre a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, agindo de forma correta. E aí nós seremos, de fato, esses portadores dessa paz tão benfazeja, e a nossa prática em lidarmos com os azedumes da vida contagiarão o coração de outros que vão atravessar os tempos de hoje. Porque eu estou vendo por aí muita gente, por qualquer coisinha, estourando. Então, o que a gente deve fazer? Como é que a gente deve proceder, certo? Para que a gente aprenda a fazer uma boa limonada com os limões que a vida nos serve ao longo da nossa caminhada. Primeiro passo, só são 2 passinhos, porque a reflexão de hoje não toma muito tempo. Tem muito mais, certo? Mas eu vou dar aqui só 2 para acalmar seu coração. Primeiro passo, reconheça, querido, querida,
que os limões fazem parte da vida, amém. Esse é o primeiro passo. Parece uma coisa boba, parece uma coisa idiota, mas não é. Meu irmão, minha irmã, vou repetir o que eu disse agora há pouco. O limão que a vida está lhe servindo nem foi o primeiro, provavelmente, e também não será o último. Ou você aprende a lidar com ele, ou você aprende, não tem outro jeito. Você sabe qual é o problema? O problema é você se tornar azedo como ele. Esse aqui é o problema. O negócio é esse. E o que a gente tem que fazer é o quê? Se a vida nos serviu o limão, vamos trabalhar. Irmãos, Deus foi quem fez o doce. Deus foi quem fez o azedo. Deus foi quem fez o amargo. E a vida tem dessas coisas. Tá entendendo? A vida tem dessas coisas. Isso faz parte da caminhada. Isso também tem seu valor pedagógico, certo? Por quê? Porque no reino de Deus, irmãos, tudo tem sua pedagogia própria. Tem hora que nós passamos momentos doces, agradáveis, maravilhosos, e tem hora que os momentos são amargos mesmo. A gente está vendo aí gente sofrendo, porque eu estava vendo hoje grandes empresas fechando, meu Deus do céu, é isso aí, cada uma tem seu fôlego. E agora, vamos orar. Orar muito, mais ainda agora, o joelho ficar aí, carne viva, se for o caso, e a gente clamando aos céus para esse jogo virar. Vamos orar para que as pessoas readquiram seus empregos, para que esses empregos voltem com vigor. Aí, aqui e acolá a gente já está recebendo via mídia que alguns setores já estão procurando retomar o fôlego, alguns até já estão tomando um fôlego quase no status pré-pandemia. Amém! Tá certo? E isso já vai dando lugar a outras pessoas no seu trabalho, louvado seja Deus por isso, mas a gente, é uma atitude extremamente positiva você reconhecer que os limões fazem parte da vida, que o amargor faz parte da vida, que o azedume também faz parte da vida, e você tem que aprender a lidar com ele, certo? A palavra de Deus nos diz, olha, irmãos, deixa eu colocar aqui certo? A palavra de Deus nos diz lá em Isaías, capítulo 5, verso 20, o profeta diz assim, olha coisa interessante: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ai daqueles que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O que é que ele está dizendo aqui? Irmãos, a gente tem que encarar a vida com a verdade que ela traz. Acabou. É isso aí. Querido, querida, a vida vai servir muitos limões a você ainda. A vida vai trazer seus calores para aquecer o seu pavio muitas vezes. E se você for inventado de explodir toda vez que o tempo esquentou uma coisinha, tá ruim para você. Sabe por quê? Porque quanto mais você explodir, quanto mais você estragar o seu tempo e a sua periferia, mais você vai estragar o tempo e a periferia das pessoas que estão perto de você. E aí eu vou perguntar aqui, de que adianta? Que valor isso tem? O que você vai ganhar com isso? Eu vou dizer o que você vai ganhar, só vai ganhar o que não presta. Sabe por quê? Porque se você plantar o que é bom, você vai colher o que é bom. E se você plantar o que é ruim, vai colher o que é ruim. Está lá em Gálatas 6,7. Tudo aquilo que o ser humano, tudo aquilo que o homem plantar, diz assim, certamente colherá. Não é talvez colha, não. Não tem como você plantar jambo e colher jaca. A chance é zero. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda. O caminho é você não se tornar amargo. O caminho é você não se tornar azedo. Certo? Esse é o caminho, tá certo? O caminho mais seguro, certo? De você sair de uma dificuldade qualquer, é você fazer dela, agora sim, já que você reconhece que isso existe, faça dessa situação uma grande oportunidade para você se tornar uma pessoa mais forte. Ah, pastor, eu não vou fazer desse limão uma limonada não, vou fazer um sorvete, amém. Ah, eu vou fazer aqui uma receita com limão melhor. Se você está melhor do que eu.
tá certo? Então vamos lá, aprenda uma receita especial, torne-se um especialista em preparar limões, certo? Que quanto mais você traça esses azedumes que a vida lhe serve, melhor você se torna. A realidade é, irmãos, à medida que a gente é ferido, e nós somos feridos muitas vezes, certo? Nós temos ali todos nós, né? Todas as vezes que nós somos feridos pela caminhada, todas as vezes que a gente passa por um dissabor qualquer, certo? A verdade é que isso não traz nenhuma satisfação. No primeiro momento, isso traz um certo incômodo. Mas você também, vamos lá, você tem até o direito de reagir negativamente. Você tem até o direito de reclamar, tá certo? Tem até o direito de fazer careta, amém, certo? Ninguém aqui está dizendo que você tem, olha lá, se Isaías diz lá que a gente tem que encarar a coisa como ela deve ser, e se ela é ruim, vamos fazer careta, irmãos, amém, sem problema nenhum, vamos reclamar. Você tem todo o seu direito. Agora o que você não pode é deixar isso dominar você, amém? Se você se sente, né, mal com algum dissabor que a vida lhe serviu por qualquer razão, uma notícia que chegou e você não estava preparado, uma realidade nova se apresentou e você não gostou do que está acontecendo, você tem todo o direito de se indignar. O que você não pode fazer, a bem do seu próprio coração, a bem da sua própria vida, é deixar que isso domine você. Não deixe os azedumes da vida fazerem de você uma pessoa amarga. Amém? Reconheça que eles existem e encará-los da forma como eles são é o primeiro e sábio passo para você dar o segundo passo. E que segundo passo é esse? Coloque o seu foco, agora sim, com um limãozinho na mão, já partido ou já espremido na boca, você vai fazer o quê? Vai focar naquilo que é melhor, naquilo que é bom. O que significa isso? Vá pensando aí no que você vai fazer com esse limãozinho que a vida lhe serviu. É isso aí. É isso que você tem que fazer. Parece simples, parece. Mas tem um mundo de gente que antes de pensar no que vai fazer, já azedou a vida do mundo todinho ao redor. Tem um mundo de gente que antes de pensar naquilo que deve fazer, naquilo que pode fazer, já está gritando com o mundo inteiro, já está chutando as paredes, já está gritando para Deus e o mundo fora de controle, tá certo? A coisa não é por aí. A Bíblia nos diz, irai-vos, mas não pequeis. Está chateado, está abusado, eu sei. Você tem direito disso, é verdade. Mas aí a questão é essa. Quando essa realidade vai para cima de você, aonde você está focando? Está focando no problema? Está focando na limitação? Está focando naquilo que foi interrompido? Está focando na sua frustração? Está focando naquilo que vai, nas desculpas que você vai dar dali para frente? Meu irmão, minha irmã, ainda que você raciocine, tudo isso passa pela sua cabeça, foque no melhor. Qual é a parte boa desse negócio? Tá certo? Qual é a parte boa? Eu comprei umas laranjas essa semana, lá em Limoeiro, quando eu estava voltando para cá, e essa semana eu não percebi, claro que eu sou até bom de escolher fruta no supermercado. Eu faço feira há muitos anos, certo? Muito tempo, desde pequeno, meu velho pai me ensinou isso, graças a Deus. Mas é aquela coisa, você não consegue ver, é como quem compra uma melancia, tá tudo bonitinho por fora, quando você abre, já aconteceu comigo, você vê a parte de dentro dela tá toda, porque levou algumas pancadas e você não vê o que está acontecendo lá dentro. Tem fruta que é assim. Tem horas que eu abro um mamão aqui em casa e minha mulher fica dizendo assim, né, você tá vendo, veja só, por fora todo bonitinho, por dentro esses caroços aqui, essas coisas, tudo estranho, né? Pois é, queridos, é verdade. Então, às vezes você se depara com as situações da vida que por fora tá tudo muito bonitinho, mas por dentro tá tudo encaroçado, certo? E aí eu abri aquelas laranjas que eu comprei lá no interior essa semana e algumas delas estavam começando a passar um pouco, muito embora por fora estivessem todas perfeitinhas, direitinho. Foi o que eu fiz? Cortei a parte ruim, joguei fora o que não prestava e aquilo que estava 100% bonzinho, eu fui comer. De nada adiantava dizer, eita, tá meio estragado, pegar, jogo fora o que é bom e o que é ruim. Não, queridos, eu vou reter o que é bom, tá legal? Eu vou reter o que é bom. Esse é o grande ensinamento, tá bom? Esse é o grande ensinamento. Retenha o que é bom, foque naquilo que vai levar você adiante, certo? Se você está focado nos problemas, amém. E se você está focado... Agora,
O que você está ganhando com isso? Só vai ganhar dor de cabeça, preocupação, vai perder seu tempo, vai tirar seu sono, vai tirar sua paz, certo? Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo determinado. Se você ainda não achou a solução, descanse, continue procurando. Uma coisa é verdade, Deus não nos prova além das nossas forças. E Ele está sempre presente para nos iluminar e nos colocar pessoas maravilhosas. Converse com as pessoas sábias que você conhece, vá procurar a solução, meu velho. Vai lá, minha irmã. Solução tem, certo? Até para a morte tem solução. Se Jesus de Nazaré quiser, Ele ressuscita lá, tá certo? Então, se tem solução até para a morte, por que a gente está esquentando demais a cabeça? Entende? Ninguém está fazendo aqui para você um convite para você ser irresponsável, mas está dizendo para você, olha, descanse um pouco. Foque o seu pensamento, foque a sua mente, coloque o seu olhar naquilo que é bom. Traga à sua memória aquilo que diz a palavra, traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança, certo? Entendeu? Traga à sua memória aquilo que te traz esperança e não o que te traz dor. Então, se você está focado naquilo que é bom, se o seu foco está nos seus sonhos, certo? Então, você está ali de posse de grandes possibilidades para que as coisas caminhem melhor para você, certo? Em todo momento, você pode, é você quem pode escolher o seu foco. Aí você pode, tá? Pode escolher seu foco. Muitas vezes as circunstâncias, elas conspiram para roubar da gente o nosso foco. É verdade. Né? Às vezes a gente está passando por algumas lutas, às vezes a gente está passando por alguns aperreios, mas a gente não pode deixar de pensar, né? Permitir que a nossa mente se perca naquilo que é essencial. Hoje eu telefonei para minha mãe lá no Rio Grande do Norte e, aliás, ontem eu telefonei para minha mãe e ela disse, meu filho, ainda bem que você ligou, mas eu estou aqui preocupada tal, porque lá na casa dos meus pais, no Rio Grande do Norte, tem uns cachorros tomando conta. E uma das cadelas está no cio. Resultado, meu pai esqueceu um dos portões abertos, uma das portas abertas, e a cadela passou por lá e foi atacar outra cadelinha que estava lá na frente, e essa não estava no cio. Foi uma briga. Imagina um Rottweiler atacando o outro. São dois cães enormes. E eu fiquei imaginando minha mãe dizendo, a gente aqui preocupado, uma mordendo a outra, e a gente segurando, puxando pela cauda. Minha mãe, que já é uma pessoa de idade, resultado. Meu pai terminou sendo mordido na mão, não porque o cão queria morder ele, mas naquele negócio de agredir um ou outro, ele se machucou. E eu dizendo assim, pois é, toda essa preocupação, hoje eu já liguei, já estão melhores, né? Ninguém precisou ir para o hospital nem nada, foi machucadinho, bobo. Os cães brigaram, enfim, mas tirou sua paz, seu sossego. Vamos pensar agora como é que a gente vai fazer. A gente não pode perder o foco das coisas. Há uma situação em que você precisa pensar em como agir a partir dali. Vamos lá, vamos pensar agora como é que a gente vai agir, certo? Já liguei, graças a Deus, está todo mundo bem. Enfim, muitas vezes a vida age, certo? E tira da gente o foco da caminhada, mas a gente, apesar dos problemas, nós precisamos focar a nossa mente naquilo que é bom. Amém? A palavra é essa. Se você quer fazer uma boa limonada, uma limonada deliciosa, dessa que dá prazer de tomar, de matar a sede, com os limões azedos, azedíssimos que a vida lhe serve, você precisa disso urgentemente. Você precisa disso urgentemente. Primeiro passo é reconhecer que os limões fazem parte da vida. E segundo, foque naquilo que é bom. Foque na solução. Quem sabe, ao invés de virar uma limonada, vira um bom sorvete de limão. Quem sabe, uma boa torta de limão. E aquilo que no início era limão muito azedo, tornou-se uma tortinha de limão deliciosa, certo? E vamos embora. E vamos lá, queridos. Amém? Aristóteles Onassis, um antigo milionário já falecido, um dos grandes magnatas que o mundo moderno conheceu, tinha uma frase do Aristóteles Onassis que ele dizia o seguinte: é em meio à nossa hora mais escura que temos de focar na luz. Amém? É no meio da nossa hora mais escura que temos que focar na luz. Meu irmão, minha irmã, se você tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida, essa luz habita em você. Amém? Então você nunca vai estar na escuridão. Eu quero encerrar essa mensagem,
certo? Dizendo a você o seguinte, aquilo que está na palavra, lá em 1 João, capítulo 1, diz assim: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Querido, querida, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado nesses dias, mas de uma coisa eu tenho certeza. Primeiro, que o Deus que está sobre toda a face da terra, sobre todo o universo, o Deus Criador do universo, em Cristo Jesus, o seu único Filho, está presente aí onde você está. Essa é a primeira grande certeza. A segunda grande certeza, que a vida vai servir muitos limões a você. Viu? A vida vai servir muitos limões a você. E se a vida vai lhe servir muitos limões a você, eu já posso aqui profetizar, é outra grande certeza na minha vida, que você aprendendo o que fazer, você vai ser muito vitorioso. Não vai fazer só bons picolés de limão, não. Você vai fazer muitos suquinhos de limão maravilhosos, tortinhas de limão e por aí mais. Vai arrumar o que fazer com os azedumes da vida e vai transformá-los em coisas maravilhosas. Sabe por quê? Porque você sabe que a vida vai lhe servir muitas vezes com momentos em que você, de momentos e de situações que você não vai gostar. Mas você vai precisar reconhecer que essas situações, elas existem. E se você focar no seu melhor, você vai vencer. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que os dias de hoje não estão fáceis. Ah, Deus, tá fácil não. Tem dia que é um limão atrás do outro, e é quando a gente pensa que já transformou em doce, vem outro, e haja açúcar para adoçar. Mas louvado seja o teu nome, porque Jesus está bem presente aqui com a gente, e não nos deixa perder o foco. Portanto, vem aqui, vem sobre a vida de cada um de nós, vem sobre o lar de cada um de nós, e traz essa paz tão preciosa para que a gente encare a vida assim, entendendo que a vida tem suas situações, daquelas que o apóstolo Paulo dizia: me glorio nas tribulações, porque a tribulação produz experiência, a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. É verdade. Ninguém gosta de passar problemas, ninguém gosta de chupar limão sem açúcar, sem a doçura. Amém, é verdade. Mas é muito pior andar sem ti, Senhor. Muito pior andar longe da tua vontade. Portanto, vem aqui, cuida da gente, cuida da nossa mente, vai curando esse povo que anda por aí estressado, preocupado demais, ansioso ou depressivo, quem sabe, e sopra, Senhor, para bem longe todas essas coisas, para que os nossos olhos estejam, como disse uma vez o rei Josafá lá atrás. Senhor, a gente não pode, a gente está vendo a situação e a gente sabe que não pode muito com ela não, mas os nossos olhos estão presos, os nossos olhos estão postos em Ti. E cá estamos nós, Senhor, com os olhos postos na Tua vontade, na Tua palavra, entendendo que se a vida nos servir muitos limões ao longo da caminhada, a gente pode. Nós podemos transformar tudo isso numa boa limonada. Faz assim, nós te agradecemos, no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.